comecei trabalhando numa escola da comunidade no alto do Morro da Penha, lá no pátio da Igreja Nossa Senhora da Penha, que é ponto turístico do Rio de Janeiro. Depois eu fui para Campo Grande e 3 anos depois eu vim para cá. E aqui estou até hoje. Nossa escola tem uma boa reputação na comunidade, sempre teve. E a gente continua mantendo isso através de trabalhos diversificados, através da dedicação dos professores, a integração da equipe, a integração até também com a comunidade, porque nós sempre chamamos os pais quando a gente sente alguma dificuldade, algum problema maior em alguma turma. É uma relação assim muito amigável, existe compromisso realmente entre os professores, troca entre nós. É uma relação assim muito boa. Eu me sinto muito bem trabalhando nessa escola. Agora, acho que a nossa tônica é a sala de leitura, é a leitura. Alguns anos atrás nós percebemos que as crianças erravam seus conteúdos não por não estudar. Eles erravam mais pela falta de interpretação dos pedidos, das solicitações dos exercícios. Tanto a leitura como a produção escrita são 2 ferramentas super necessárias, né, para todo o desenvolvimento do aluno, porque através da leitura a criança ela tem acesso a temas que circulam na sociedade, aos temas transversais, meio ambiente, saúde, né, e diversos valores humanos também. Se você fizesse uma pergunta direta, ele conhecia o assunto, mas quando tinha que dar uma opinião, fazer um resumo. E aí começamos a trabalhar isso, a parte de leitura, a parte de resumo de texto. Porque a gente aprendendo a ler, a gente fazendo uma pergunta, a gente pode fazer uma resposta melhor. E intensificamos o empréstimo de livros para que eles levem para casa, sem aquela obrigação de interpretar, de ler todo o livro. Toda semana eles... Atualmente, já há alguns anos atrás, eles levam 2 livrinhos para casa, a escolha deles, livre. E na outra semana eles devolvem o livrinho e pegam mais 2. Quando eles vão buscar o livrinho na sala de leitura, eu procuro ver o livro como um grande presente, costumo dizer isso, um grande presente que o aluno buscou e ele deseja abrir esse presente. Então eu permito que naquele momento em que ele buscou o livro, eu dou uma continuidade na sala de leitura, eu permito que ele leia este livro que ele buscou. Depois, em segundo momento, eu permito também que esse mesmo aluno ele possa trabalhar a questão da linguagem oral, divulgando este livrinho e incentivando os outros também a buscar esse livrinho que ele buscou na sala de leitura. Eu também gosto de muito outro, se as coisas fossem mãe. Era vários tipos de objetos que fosse mãe, aí tinha seus filhinhos. A lua, a casa. A casa da lua era o céu, as filhinhas são as estrelas. A bruxa, as filhas eram as vassouras. Família Vassouradas. Então nós observamos que vinha melhorando o resultado das avaliações gradativamente. E então mantivemos essa situação do empréstimo e desenvolvemos outras atividades extra-classe, como é o correio escolar, como nós temos um mural geral no corredor, um jornal mural, e eles participam. A gente escrevia no papel, colocava lá a querida pessoa, aí a gente falava com a pessoa para poder indicar um livro, um filme. Aí a gente fechava assim, colocava o nome para quem era e colocava dentro do negócio do correio. Aí depois vinha uma criança e entregava para a pessoa. Porque ninguém gosta de escrever uma coisa só para ser corrigido. Eles gostam de se comunicar mesmo. E quando a gente coloca os trabalhinhos ali fora, eles correm para mostrar para a mãe: mãe, vem cá ver, o meu tá aqui. Então eu acho que isso é incentivador para a criança. A leitura é um hábito na nossa escola. Porque o nosso olhar para a leitura é olhar, assim, a escola procura ver a leitura como uma grande ferramenta, onde coloca o aluno em sintonia com o mundo em que ele vive, né? Porque se a escola é uma instituição que quer formar cidadãos, então é super necessário que esse mundo entre para a sala de aula através da sala de leitura e através da leitura. Olha, o que nós fazemos aqui não tem novidade, assim, ai, nunca vi isso, não tem novidades, tem criatividade.
Então, todas as coisas que nós fazemos, qualquer escola pode fazer. Olha, me pergunta se eu tenho orgulho de dirigir a Escola João de Deus, que é a primeira do Rio de Janeiro no IDEB, mas não é pelo IDEB só não. Eu tenho orgulho por chegar ao final da carreira, eu já poderia estar aposentada. Ainda assim, sentindo vontade de continuar nessa profissão, que é uma profissão que a gente sabe que encontra algumas grandes dificuldades, que existe mesmo, porque a relação humana é uma coisa difícil. Mas eu me sinto orgulhosa de chegar à conclusão que vale a pena você investir, vale a pena você se dedicar, a palavra é essa.